Olá, o Saba Vlog de hoje nós vamos falar sobre eflúvio telógeno, uma doença capilar. E para isso vamos conversar com o Dr. Vilmar Júnior, a quem eu agradeço por ter aceitado o meu convite. Eu sou o Vilmar João, sou médico tricologista, trabalho no Instituto do Cabelo, hoje em São Paulo, futuramente na região norte de Rondônia. Sou lá no eflúvio telógeno, é uma doença muito comum na população brasileira. Está associada a gatilhos diversos, principalmente emocionais. O principal dele é o estresse. O eflúvio telógeno vem de um avanço na queda de cabelo. Naturalmente, nós perdemos o cabelo. Inclusive, é importante salientar que não existe nada que se faça que possa evitar a queda de cabelo, pois é um ciclo natural nosso. No eflúvio telógeno, esse ciclo natural que duraria de 1 a 3 anos é reduzido a meses, até a semanas em alguns casos. E isso pode perdurar de 3 a 8 meses. O importante é sempre tratar a causa base, geralmente uma causa emocional. Essa causa emocional pode ser um grande estresse, um trauma, um acúmulo de pequenos fatores ou um mix de situações diversas que a gente passa no dia a dia. Existe também um eflúvio telógeno associado a estações do ano. Nós naturalmente perdemos mais cabelos em algumas estações, porém isso não é patológico, isso é natural. Diferente do caso onde a gente é submetido a um grande estresse e isso gera um reflexo no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo, da forma que perdemos cabelo de forma mais acelerada, ao contrário do normal que duraria mais tempo. O eflúvio telógeno acomete muito mulheres. Deve ser porque é mais fácil de ser notado. O fio maior ou a maior quantidade de fios, principalmente travesseiros, mesas de trabalho, chuveiro. Os homens apresentam muitas dessas queixas, porém são tão afetados quanto, visto que a causa base é um quadro emocional. Agora, qual que é a melhor forma de evitar o eflúvio telógeno ou de controlar, até mesmo tratar ele? É tratar a causa base, que acaba sendo sempre a questão do estresse, a questão do desequilíbrio emocional, nos levando a ter essa queda acentuada de cabelo. Agora, dicas que podem ser feitas e usadas. A prática de exercício constante. Constante como? Sempre está fazendo alguma forma de esporte, de exercício, cuidando da saúde mental, buscando tratamentos psicoterapêuticos quando necessários, uma meditação, até mesmo o yoga. É fundamental para a gente ter essa manutenção da qualidade do cabelo. Então, a doença, ela atinge por causa do estresse, por causa de problemas emocionais, pode pegar tanto o homem como a mulher. E então, eu não sabia que tinha alguma coisa a ver. Então, o exercício físico pode fazer com que essa doença seja reduzida. Na realidade, o mecanismo de redução é indireto, não está diretamente associado ao exercício físico à redução da eflúvio telógeno. Mas o exercício físico é uma forma de você manter um controle da ansiedade, equilibrar os seus níveis de ansiedade internos, associado a isso, uma melhor qualidade de vida. E isso gera como consequência uma diminuição da chance de você desenvolver um eflúvio telógeno e a diminuição até mesmo de caso você desenvolva dos sintomas. Se era para cair X cabelo, cai menos cabelo do que cairia normalmente. A prática de exercício físico associada com uma vida saudável vai sempre te beneficiar, qualquer que seja a doença, em específico no epidemiológico. A queda de cabelos, ela acontece a qualquer momento ou na hora do banho? Boa pergunta, Solano. O que acontece? Na hora do banho, a gente tem o sentimento, a sensação de que o cabelo está caindo, porque a gente vê esse cabelo no chão, vê esse cabelo no chuveiro, vê na escova que a gente passa, mas na realidade o cabelo cai a todo momento. Porém, por ter outros cabelos envolvidos junto a ele, não se nota essa queda. Ele fica preso na cabeça, não mais pelo couro cabeludo, mas pelo atrito com outros fios. Então, na hora do banho, quando a gente passa essa água, eu lavo o cabelo, a gente lava esse cabelo que caiu para o chão. Aí sim, temos o sentimento de, doutor, uma pergunta muito comum, por que quando eu lavo o cabelo, cai tanto cabelo? Na realidade, não é quando você lava. Ele já caiu antes. A hora que você lava é que você evidencia essa queda. Inclusive, é muito comum notar essa queda também no travesseiro ou na mesa de trabalho, porque são ambientes que a gente fica muito tempo
E a oportunidade do fio cair de fato nesse ambiente é maior. Inclusive, fico alerta para todos, é uma forma de você notar se você está com eflúvio telógeno ou não. É o aparecimento de fios de cabelo em travesseiro, mesa de trabalho, escova, até o banco do carro. Note se existe um excesso ali naqueles ambientes que você fica mais comumente. Então, a queda, ela pode ocorrer em qualquer lugar também, mas independente da pessoa passar a mão no cabelo ou não. Então, a mão no cabelo, ela vem para evidenciar a queda novamente. A queda de eflúvio telógeno é uma queda natural. Existem hábitos que não são saudáveis. Você passar muito a mão no cabelo, você acaba estimulando um pouco a produção de gordura, você acaba gerando uma atração no fio. Então, isso sim pode gerar uma queda, mas está à parte do eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno não se afeta diretamente por esses fatores. É importante também avisar que, apesar do eflúvio telógeno ser uma doença que é facilmente vista, que a pessoa vê o número de cabelos maior, ela não consegue se autodiagnosticar. Para a gente ter um diagnóstico eficaz, nós precisamos eliminar outros fatores. E para isso, a gente precisa fazer um scanner de couro cabeludo. O que que é? No couro cabeludo? Um scanner de couro cabeludo, meu amigo. Ah, Funciona scanner. assim. Isso, me perdoa. Um scanner de couro cabeludo. Sim. No scanner de couro cabeludo, a gente vê o couro cabeludo, os fios e o poro por onde sai o fio. Em um eflúvio telógeno de causa única de queda de cabelo, esse scanner, esse exame, vai apontar um resultado bem particular, onde você não vê alterações diretas, porém a queda existe. Mas você entende a importância de fazer o estudo? Porque caso seja outra patologia, outra doença, ela pode ser mascarada porque você só vê a queda e não sente mais nada. Entendi. O eflúvio telógeno, ele causa coceira ou não? Não, não causa sono. Não causa. O que acontece é que o estresse pode se manifestar como uma coceira. E a base do eflúvio telógeno também é o estresse. Então, não é raro a pessoa ter a queixa de queda de cabelo e notar uma coceira associada. O que mais que eu ia perguntar? Esqueci uma pergunta. Ah, tá. A calvície pode acontecer nos homens devido a essa doença também? Pode, Solano, pode. E eu vou até além com você. O eflúvio telógeno ele tem causas de base, principalmente o emocional, mas ele tem causas de base associadas a outras doenças também. O homem, ele pode ter o eflúvio telógeno causado pelo estresse, ele pode ter o eflúvio telógeno causado por outros fatores. Agora, a calvície em si, o rareamento completo, só pelo eflúvio telógeno é difícil. Por quê? Porque tende a se recuperar esses fios perdidos com o tempo, de 3 a 8 meses, nos casos mais simples, ou até mais tempo em casos mais complexos. Talvez não se recupere tudo, mas a calvície em si não é um estágio que se alcança só com o eflúvio telógeno. Nos homens é mais comum ter o eflúvio telógeno associado a outra doença chamada alopecia androgenética, que é a maior causa de calvície na população. Certo. Para os homens que cortam o cabelo em zero, eu, por exemplo, corto meu cabelo em zero todo mês. Se cortar o cabelo em zero, a pessoa que tem eflúvio telógeno, ela pode se curar sozinha ou isso não existe? Não existe, Solano, não existe. O que acontece é que quando você corta em zero, você mascara a doença, porque você deixa de ver o fio. A doença ainda está lá, você ainda sofre com a queda, a perda, só que esse fio está sendo mascarado porque ele cai muito pequenininho. Hum. É um mito que existe na nossa população brasileira que o corte de cabelo vai fazer o cabelo voltar mais saudável, vai fazer ele crescer melhor. Isso é um mito. E vou até corroborar um pouco com esse mito. Um dos argumentos mais utilizados é: doutor, eu corto meu cabelo no zero e ele cresce mais grosso. Como ele não cresceu mais saudável? E a resposta é muito simples. O fio ele cresce constantemente. E você pode notar em qualquer cabelo que a ponta é um pouco mais fina que a base. Quando eu corto esse cabelo, eu não elimino o bulbo. Então ele continua crescendo da base. Então a ponta que era a ponta
natural é artificial agora, com aquela raiz que era mais grossa. Por isso que dá a impressão de o cabelo estar mais grosso. Entendi. E quais são os tratamentos para esse eflúvio telógeno? Solano, são diversos. O primeiro e mais importante é você ter certeza do diagnóstico. Tem que ter certeza. Você tem que ver o que está acontecendo e tem que saber o que está acontecendo. A partir disso, os tratamentos constam em terapias no estudo do cabelo não invasivas, sempre importante frisar isso, não invasivas, não tem injeção, não tem dor, não tem sangramento. São terapias que têm que te proporcionar um bem-estar, principalmente o estímulo desse bulbo doente que está caindo. Associado a isso, tem um mix que a gente faz junto. Parte o paciente em se comprometer a melhorar o estado emocional dele, seja com a prática de yoga, psicoterapia ou exercícios, ou utilizando medicamentos que reduzem o estresse, principalmente os naturais, como o passiflora, que é um composto do maracujá. Entendi. Mas agora, perguntando de novo sobre o corte de cabelo, cortando o cabelo Ah, e fazendo esse tratamento, aí sim pode haver a cura. a cura pode existir sim, claro, pode. Isso é claro. O corte de cabelo acaba sendo uma saída estética. Eu corto meu cabelo para mascarar essa queda no começo, eu faço o tratamento junto. Então, eu estou mascarando o que me deixa estressada, eu faço tratamento que vai me trazer a melhora, e isso contribui com a cura da doença, com a cura do efeito telóide. Tá. Entende? Acaba que o corte de cabelo fica uma função mais psicológica. Eu corto o cabelo para me sentir bem, e esse bem-estar que me gera, associado ao medicamento, o resto do tratamento, proporciona com que eu faça ou com que essa doença dure bem menos. E tem Em algum vez de creme, 8 meses, 3. Desculpa, pode falar. Fernando. tem algum creme que se passe na área para poder curar também? Não, Solana não tem. Inclusive, é uma grande questão para a gente aqui do Instituto ver que existe tanta propaganda debatendo o fato de shampoo anti-queda. Não existe nada anti-queda. É algo completamente natural, infelizmente. E te quer e espera que a ciência evolua para esse lado, para esse sentido. Mas até o momento não tem um creme, algo que você possa fazer que evite essa queda. Infelizmente. Mas existem alguns shampoos que são medicinais, né? Que são vêm de farmácia, diferente dos convencionais que a gente conhece. Então, nenhum deles causa nenhum efeito ainda. Então, não causa nenhum efeito é uma palavra muito forte, certo? O Uhum. que acontece? O shampoo tem uma função clara na gente, que é uma função cosmecêutica. Como assim? Ele tem a função medicinal, que seria a remoção da gordura, do excesso de gordura no couro cabeludo, associado com uma função estética, que é a melhor aparência do fio. Agora, a queda em si é um processo interno ao couro cabeludo. Então, o shampoo, primeiro, não tem acesso a esse bulbo, e segundo, ele só consegue alcançar o fio couro cabeludo. Então, infelizmente, não tem. Mesmo shampoos de farmácia. O que acontece? Nas farmácias de shampoos especializados, algumas formas com tônicos capilares ou com medicamentos servem para outras funções, para o eflúvio telógeno ou não. Certo, tá certo. Podemos também falar sobre a dermatite seborreica? Claro, podemos sim. A primeira dermatite seborreica é algo que não é exclusivo do couro cabeludo, mas no couro cabeludo se manifesta principalmente como a caspa, conhecida por todos. A caspa geralmente pode ser vista com pontinhos brancos, principalmente contrastando contra a camiseta preta, muito comum na população brasileira. É estimado que 50% da população do mundo tem a caspa. Só que eu acredito que seja mais. A caspa só é notada quando ela cai do cabelo. Pessoas com cabelos longos têm a caspa ou o resultado da dermatite seborreica preso ao fio, aderido, por causa do excesso de óleo. Óleo. Isso. O óleo é a gordura produzida naturalmente pela pele. Ah, tá. Esse óleo. Isso. Tá. Desculpa. Para quem tem e para quem tem a pele seca, que não tem a pele muito de gordura e precisa usar cremes para poder hidratar a pele, como é que é?
A pele normalmente tem um aspecto diferente do couro cabeludo. Então, o couro cabeludo, ele apesar de ser um tecido de pele, ele tem características diferentes do resto da pele do corpo. Como assim? É comum a gente notar que no couro cabeludo existe a maior produção de gordura de forma natural, mesmo que não seja resultado de doença. No Instituto do Cabelo, por exemplo, 87% dos nossos pacientes que referem queda de cabelo possuem a dermatite seborreica, seja na forma de caspa ou até mesmo do excesso da produção de gordura. Nós vemos isso através do scanner de couro cabeludo. A pele em si, ela é um indicativo. Então, pessoas que possuem oleosidade excessiva na pele têm mais chances de ter a dermatite seborreica no couro cabeludo. Agora, o contrário não é verdade. Não é porque eu tenho a pele seca que minha dermatite seborreica não vai se manifestar no couro cabeludo. E ela coça bastante, né, doutor? Ela coça em alguns casos, principalmente onde tem uma inflamação exagerada ou a presença de uma contaminação fúngica associada. Agora, é importante falar, a dermatite seborreica não tem necessariamente o prurido, só que pode vir acompanhado sim. E quando vem, geralmente a queixa é de uma coceira intensa. Importante, Solano, avisar para todo mundo. A mão, a unha, a gente não usa para coçar a cabeça, porque ela estimula a produção de gordura, além de agredir o couro cabeludo. A sugestão que eu dou para todo mundo que está escutando a gente é que coloque uma toalhinha sobre a cabeça e que coce em cima da toalha. É a forma mais saudável de você coçar essa cabeça. E claro que busque uma ajuda profissional, óbvio. Né? É nessa dermatite seborreica que a gente coça o cabelo e às vezes solta esse líquido, né? Solta esse líquido, só que é quando você nota que solta aquela plaquinha branquinha e fica Sim, presa na roupa, sim. essa plaquinha branquinha é a gordura que se solidifica no couro cabeludo. Eu vou colocar dessa forma que fica bem didático. Quando a gente coça o cabelo, ela se desprende do nosso cabelo, do nosso fio principalmente, e cai na nossa roupa. E a gente não. Mesma pergunta agora sobre a dermatite seborreica, sobre os homens primeiro. Aliás, é mais os homens ou as mulheres que têm? Claro, falando, ser homem, é um fator de risco para dermatite seborreica. Então, os homens têm mais, principalmente na forma de caspa, que é mais fácil de visualizar. Agora, as mulheres não são imunes a isso. As mulheres têm muito caso. É muito caso, é muito comum também, é muito frequente. Nós chegamos a ter uma estatística de 8 em cada 10 pacientes nossos que tem. Agora, as pessoas que procuram o estudo do cabelo geralmente vêm com alguma queixa associada. Essa não é a realidade de toda a população. Só que nossa realidade é que beira os 90% de pacientes que possuem a dermatite seborreica. E praticamente todos os homens que nos procuram possuem essa doença. E no caso dos homens, a mesma pergunta. Corte de cabelo no zero não adianta, né? Na realidade, o corte de cabelo no zero, ele tem que ser feito com muito cuidado. Porque dependendo de quem faz esse corte, se é a máquina ou na navalha, a gente tem uma agressão desse couro cabeludo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a barba com a máquina. Se você entra com a angulação errada, você agride a pele, só que ela não fica visível essa agressão. Mas você sente aquele incômodo. Mesma coisa para o couro cabeludo, seja a forma que você realizar esse corte no zero. Quando você o faz, você agride esse couro cabeludo e o resultado dessa agressão pode ser um aumento da produção de gordura que gera essa inflamação, essa coceira e a caspa futuramente. Então, cortar no zero, só se for alguém de muita confiança, alguém que tem um tato muito bom, para não gerar uma agressão ao couro cabeludo. Porque agressões ao couro cabeludo acabam que estimulam a produção de gordura também, o que gera indiretamente a dermatite seborreica. E as mulheres, como que podem tratar? Então, o tratamento varia de acordo com a idade e com o sexo da pessoa. É uma doença, primeiro, crônica. Então, ela não tem cura. Ela tem controle. Se você foi diagnosticado em algum momento com dermatite seborreica no couro cabeludo,
você tem que ter em mente que é uma doença que vai e volta naturalmente. E você não tem uma cura efetiva para isso. Ela vai sempre estar lá. O que você tem é controle. E o controle se dá principalmente pelo uso de medicamentos, caso você tenha infecções, como, por exemplo, as fúngicas, e o controle de alguns fatores externos. Então, mais uma vez, eu vou trazer para a realidade do nosso estudo do cabelo. Nós temos os estímulos, através da terapia capilar, que diminuem essa produção de gordura e controlam ou ajudam a controlar a sua dermatite seborreica. Agora, o que eu posso fazer em casa? Em casa, é importante que você se alimente bem, é importante que você evite banhos muito quentes. Existe um fator associado ao estresse e ansiedade que precisa ser controlado também. Então, vou amarrar tudo numa coisa só. Primeira coisa, nunca lave o cabelo com água quente. Ao lavar o cabelo, você precisa sentir frio, você precisa sentir gelado. O estresse e a ansiedade piora muito esse quadro de dermatite seborreica. Muito. A ingestão exagerada de gorduras e açúcares também piora. O uso de gorros, bonés, fora de sol, fora do sol, ou seja, estou num ambiente fechado, estou de gorro ou boné, principalmente a longo prazo, prejudica também essa produção de gordura, aumenta bastante, além de proporcionar um ambiente mais favorável para infecções secundárias. No caso de uma infecção, você precisa tratar a causa. Geralmente é fúngica. E os shampoos, por exemplo, de farmácia que tratam a caspa, possuem componentes antifúngicos. Agora, uma pergunta natural. Doutor, então eu posso ir na farmácia, comprar esse shampoo e usar? Não pode. Se você não tiver esse fungo presente, você induz uma resistência a ele no futuro. O correto é que você procure um médico, certifique através de exames que você não possui infecção secundária e que a partir disso você trate. Em casos mais graves ou mais severos, existem noções que podem ser aplicadas diretamente para a dermatite seborreica ou para a caspa, supondo que você não tenha uma infecção secundária. Ficou claro, Solano? Eu Ficou. acabei de falar muito. Né? Então, está claro. Agora, uma outra curiosidade. Muitas pessoas hoje têm estresse. Tem estresse, tem depressão. Hoje parece que é normal isso. Quem toma remédio controlado, tem algum remédio controlado que pode também nos voltar às duas doenças? A ter a queda do cabelo? Tem algum antidepressivo que ajuda a cair o cabelo? Então, Solano, essa é uma pergunta que é muito, muito complicada, principalmente pela quantidade de medicamentos que existem. Eu Uhum. não posso dar certeza que nenhum medicamento causa a queda de cabelo. O que eu posso dar certeza é que a maioria não causa. Ao contrário, a maioria gera um estágio melhor emocional, e isso ajuda com que não exista mais ou com que diminua bastante a queda de cabelo a longo prazo. Então, você que toma o medicamento, não pare por medo de cair seu cabelo. Dificilmente ele é a causa. Existem alguns medicamentos que estimulam a produção de gordura no cabelo, como, por exemplo, imunossupressores. Mas aí é algo que é muito específico, alguns tratamentos, como pode falar? Alguns tratamentos para algumas doenças. Então, são medicamentos que não são comumente utilizados. E, mais uma vez, se você usa ou faz uso de qualquer medicamento, não pare por conta própria. Procure seu médico e certifique-se de que você pode parar ou que existe alguma alternativa para você tomar. A princípio, nenhum medicamento causa queda de cabelo. Mas é importante que você busque sempre seu médico para corroborar com essa afirmação. As pessoas que tomam vitaminas, a vitamina C, D, mais zinco, ou um complexo vitamínico, essas vitaminas, elas podem também amenizar alguma dessas duas doenças? Boa pergunta, Solano. Boa pergunta. É uma prática muito comum hoje o uso de vitaminas. Né? Imagino que você que esteja escutando, em algum momento já fez o uso. A vitamina extra, ou seja, o complexo vitamínico que nós tomamos, ele tem a função de suprir uma necessidade nossa ou de curar uma deficiência nossa. Agora, qual que é a questão? Se eu não tenho uma deficiência daquela vitamina, essa vitamina vai me ajudar a parar a queda de cabelo? Não vai.
A queda de cabelo associada a uma hipovitaminose, ela sim é tratada com a utilização de vitaminas. Se essa não for a raiz do seu problema, não adianta você utilizar aquela vitamina, pois você não vai ter uma cura daquele quadro ao utilizá-la. Então, eu preciso saber qual vitamina falta para poder daí fazer uso. Perfeito, Sona, perfeito. É fundamental que você utilize a vitamina correta, caso você tenha necessidade de uma vitamina específica. Agora, as mais específicas para o cabelo acaba sendo a vitamina D, as vitamina B, do complexo B no geral também. Agora, é importante que você saiba qual vitamina que você está necessitando. E é importante também você ter em mente que a superdose de vitaminas que está sendo comum ultimamente acaba gerando problemas de longo prazo, principalmente problemas que atacam o fígado. Então, é importante que as pessoas que tomam de forma indiscriminada durante muito tempo deem uma pausa ou que façam um acompanhamento com o médico para verificar o resto ou os níveis atuais da vitamina associada a possíveis lesões de fígado ou de estômago, principalmente azia, queimação, que é muito comum com o uso excessivo. Então, o exame também é importante para saber sobre qual vitamina tomar. Exato, Sona, exato, perfeito. Você fez uma colocação muito esperta. O, eu posso arriscar em casa e tomar todas as vitaminas? Não pode. É um risco muito grande para um tiro muito incerto. Nós temos vários compostos que podem afetar, inclusive o ferro pode afetar a queda de cabelo, pode gerar falta de cabelo, desculpa, pode gerar queda de cabelo em caso falte. Então a gente precisa saber o que está acontecendo antes de entrar com o medicamento ou com o suplemento. É importante para a gente. Tá certo, então. Eu queria perguntar agora, a última pergunta é sobre os shampoos. Eles têm para vários Claro. tipos e eles realmente cumprem o seu papel ou é só propaganda? E se o senhor puder dizer qual é que é a melhor marca, também eu ficaria agradecido. Tá bom, eu vou tentar abordar essa questão da melhor forma possível. Tá bom. Os shampoos em si, eles vendem alguma coisa sempre. O que acontece é que os shampoos, eles não são desonestos de forma nenhuma. Porém, na tentativa de proporcionar um bem, eles acabam gerando um pouco de prejuízo pela quantidade de sabonete que eles têm, de detergente. Esse excesso de detergente acaba removendo a gordura do nosso couro cabeludo em excesso. E isso gera um efeito rebote. Ou seja, a gente usa esse tipo de shampoo comum, ele tira toda essa gordura da cabeça e a nossa glândula sebácea enxerga aquilo e fala: eu preciso produzir mais para compensar esse excesso que foi tirado. E aí ele começa a jogar muita gordura. Então, se eu puder te falar assim, quais são os melhores shampoos? São shampoos que são chamados de low poo. Então, tem um pouco menos de detergente, tem um pouco menos de ação de remoção de gordura. Agora, é importante você ter em mente que shampoos anti-caspa, shampoos anti-quedas, principalmente esses dois, não têm uma eficiência garantida. Eu vou deixar dessa forma. Mas não é desonestidade da parte deles. Só que não existe esse tipo de tratamento só com shampoo. Certo. Qual que seria o melhor shampoo, então? São shampoos que têm quantidades menores de detergente. Eles avisam na embalagem, geralmente, como low poo. De preferência, com um pouco menos de sal também. Por exemplo, eu uso o Head Shoulders anti-coceira. Ele é bom? Head Shoulders anti-coceira, se eu não me engano, ele tem bastante. Ele remove bastante a gordura. Agora, se ele é bom ou não, fica ao critério do paciente. Como assim? Eu estou usando e me dou bem. Para mim, ele funciona. Ótimo. Eu estou usando e minha coceira piorou, minha coceira se mantém forte, ou minha coceira não teve o resultado que eu esperava, ou estou tendo outros sintomas, então ele não é bom. No geral, esse tipo de shampoo, por remover muita gordura, acaba sendo um pouco inadequado. Não é o ideal. Tá certo, então. Eu conversei com o Dr. Vilmar Júnior, do Instituto do Cabelo. Aqui eu também devo fazer um agradecimento ao Dr. Luciano Barsante, que o indicou.
Solano, muito obrigado pela oportunidade. Queria mandar um forte abraço a todos. Solano, prazer imenso conversar contigo. A gente no Instituto do Cabelo busca sempre a difusão do conhecimento de forma precisa, com tecnologia, com assistência da ciência por trás de tudo. Se eu falei alguma inacurácia, por favor, me desculpem, pessoal. Um forte abraço a todos e até logo. Obrigado, abraço para você e abraço para você que está em casa nos assistindo. Até o próximo Saba Vlog, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau.